Pessoal, tudo bem? Mais uma aula então agora sobre lodos ativados. Já vimos a parte de conceitos, agora vamos entrar na parte de dimensionamento e parâmetros de projeto. Quando a gente pensa em reator de lodos ativados, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ele é um reator mistura completa com recirculação. O que isso quer dizer? Vamos pensar naquele nosso esqueminha de reator modelo de mistura completa com recirculação? Então a gente tem um reator aqui. Nesse reator vai entrar uma certa alimentação, com uma vazão Q, concentração de biomassa que a gente chama de CX0 e concentração de DBO a gente chama de CS0. Tudo isso a gente já viu, tá? Só para vocês relembrarem. O que sai desse reator? Sai um efluente tratado. E o que tem nesse reator? Ele tem uma vazão Q, volume na verdade V. Ele tem uma concentração de lodo que a gente chama de CX e ele tem uma concentração de DBO aqui dentro que a gente chama de CS. E o que sai então desse reator? Se isso aqui é o que tem dentro dele, vai sair exatamente uma vazão Q mais alguma coisinha que a gente vai ver, que vocês já viram na aula passada também. O que mais que vai sair? Vai sair um CX, que é a concentração de biomassa, e vai sair também o meu CS. Só que esse CX ele tem uma concentração alta, vocês lembram? Então o que a gente precisa fazer? Coloca um decantador. Esse decantador vai fazer com que o lodo sedimente aqui e concentre no fundo dele com uma concentração CXX. E vai sair, então, clarificado desse meu reator, uma vazão Q com uma concentração de biomassa CXF e uma concentração de lodo, uma concentração de DBO, CS também. Então tá bom. E o que mais? Bom, nesse sisteminha aqui, eu já falei para vocês que eu vou ter parte do meu lodo indo embora, uma vazão que eu chamei de QW a uma concentração CXX, e parte desse lodo, pelo próprio nome do sistema que é lodos ativados, eu recirculo para o sistema. Vou recircular para o meu reator com uma vazão QR e uma concentração também CXX. E é aqui que eu falei para vocês, essa vazão que recircula, como aqui vai entrar o QR, vai ser Q mais meu QR. Então olha só as variáveis, ó, vazão, concentração de biomassa no início, concentração de DBO no início, volume do reator CX, CS, QR, CXX, QW, todas essas variáveis a gente vai ter que encontrar no dimensionamento, todas elas. Então, para eu dimensionar um lodos ativados, nada mais é do que eu definir todas essas variáveis que estão aqui no meu balanço de massa. Então, eu vou definir o meu QW, o meu CXX, eu vou definir o meu CXF, o meu CS, o meu QR. Tudo isso eu vou definir. O que a gente não define? Isso aqui. Isso aqui são dados de entrada. Por quê? Porque sabendo então a característica do esgoto que eu estou trabalhando, eu tenho esses dados de vazão, de concentração de lodo ali, de CX, concentração de CS também, que é a minha DBO de entrada. Certo? Então, dimensionar um reator de lodos ativados nada mais é do que dimensionar cada uma dessas variáveis no meu sistema. Todas elas. Perfeito? Então vamos lá. Isso aqui é o que está mostrado aqui no slide, né? Esse sisteminha com alguns nomes diferentes. Em vez de CX, eles usam só X, tá vendo? Em vez de CX em CS, eles usam só S. Mas tudo tanto faz. Aqui é a nomenclatura que eu aprendi a usar e é o que eu uso, mas a literatura, desde que vocês entendam do que se trata, a nomenclatura, se é com C no início ou só é o S ou o X, tanto faz. As outras são iguais, tá? Então vamos lá. Primeiro parâmetro de projeto muito importante para os ativados. Vou passar uma linha aqui e a gente vai voltar aqui, tá? Conforme a gente vai adiantando, eu vou voltar nessa imagem aqui. Então, o primeiro parâmetro é idade de lodo. O que a idade de lodo faz? A gente já viu. É o símbolo que a gente usa θC, né? De idade de lodo. A gente já viu que a idade de lodo vai definir para a gente se o reator ele é de aeração prolongada ou se ele é convencional. Lembram disso? A gente viu isso na aula sobre
Que a gente viu a parte de parâmetros que a gente viu a parte de conceitos, né? Então a gente tem dois tipos, né? Se ele é convencional, então aqui, o convencional, ele varia de 4 a 10 dias. E se ele é de aeração prolongada, ele vai variar de 18 a 30 dias. Isso é o primeiro parâmetro de projeto. Se vocês lembrarem de como é que eu calculo idade de lodo para esse tipo de reator, eu vou colocar aqui na frente, tá? Vocês podem voltar na aula lá que vocês vão lembrar. Idade de lodo nada mais vai ser do que 1 sobre μ menos KD, vocês lembrarem, que é igual, para esse tipo de reator, Cx vezes V dividido por QW vezes CXX. Lembra disso? Se vocês não lembram, volta na aula lá que tem tudo isso demonstrado, tá? Tá ótimo. Então, vamos ter essa formulinha, beleza. Então, o primeiro parâmetro de projeto é esse. Se eu tenho a idade de lodo, o que eu consigo calcular? Bom, se eu tenho a idade de lodo, eu posso definir o volume do meu reator? Bom, ele é função da idade de lodo, né? Mas para isso você vai ter que ter o QW e o CXX. Então, a idade de lodo talvez não seja o melhor parâmetro de projeto para a gente definir volume de reator, tá? Então, só estou colocando aqui para vocês terem a noção, mas ela não é o melhor parâmetro de projeto. Ele é um parâmetro complementar. Quando a gente projetar tudo e calcular a idade de lodo, ele tem que satisfazer as recomendadas para um reator de lodos ativados. Segundo parâmetro, tempo de detenção hidráulica. Também a gente usa a sigla, às vezes, TDH ou θH. São as duas siglas usadas aí para definir tempo de detenção hidráulica. Então, de novo, para o convencional e para a aeração prolongada. Para o convencional, qual que é o TDH de um lodos ativados convencional? De 6 a 8 horas. Aqui está o que eu falei para vocês na aula passada. Você trabalha com reator com alta idade de lodo, porém com baixo TDH. Essa é a grande vantagem de eu trabalhar com reator com recirculação de biomassa. Nos reatores sem recirculação, para você manter uma idade de lodo alta, você tem que manter um TDH alto. Por isso que as lagoas aeradas têm TDH tão alto, tá? Porque a idade de lodo tem que ser alta também. O de aeração prolongada, para você conseguir manter um lodo mais tempo também, você tem que acabar aumentando um pouco o volume de reator. E esse volume, e para você degradar também a biomassa ali presente, você precisaria de mais tempo. Então, o TDH recomendado é de 16 a 24 horas. De novo, ô Brito, mas então não vale a pena. Porque é maior, vai ser um tanque maior. Bom, se olhar só por esse sentido, sim. Mas se você parar para pensar que aqui não tem toda a parte de tratamento de lodo, pode ser vantajoso, tá? Então, existem as duas possibilidades. Como é que eu calculo o TDH? TDH vocês já sabem. Volume por vazão. Essa é bem clássica, vocês conhecem bem. Certo? Próximo parâmetro de projeto. Relação alimento-micro-organismo. Essa é a primeira vez que vocês veem, tá? Relação alimento. Em inglês, food, por isso que às vezes usa a letra F para representar. Dividido por micro-organismos no reator. Então, em inglês, FM fica a sigla. A sigla clássica que vocês vão encontrar por aí. Relação alimento-micro-organismo. De quanto que tem que ser essa relação? Bom, a relação FM, ela tem, ali olhando para sistema convencional e aeração prolongada. Convencional de 0,3 a 0,8, a aeração prolongada de 0,08 a 0,15. O que é essa relação FM? Vamos ver então na formulinha que eu até coloquei no slide ali. O que é alimento? É a carga de matéria orgânica que eu aplico ao reator. Carga sempre vai ser vazão vezes concentração. Dividido pela massa de micro-organismo que está no reator. Massa sempre vai ser concentração da biomassa no reator vezes o volume dele. Então, quando eu faço esse cálculo no meu reator, multiplico a vazão pela concentração inicial e divido pela concentração de biomassa no reator vezes o volume, eu tenho essa relação. Essa minha relação ela tem uma faixa ótima. Então, ela vai ter que trabalhar aqui numa faixa ótima. Por quê, pessoal? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês o porquê. Quando você trabalha fora dessa faixa ótima,
teu sistema tende a formar micro-organismos que são indesejáveis para um reator de lodos ativados, que são os micro-organismos filamentosos. Por que o micro-organismo filamentoso ele não é indicado para crescer num reator de lodos ativados? Porque no reator de lodos ativados a gente quer que a biomassa que sai do reator ela seja um floco bem denso, para que na hora que ela vai para o decantador, ela rapidamente decante e o líquido fique sem nenhuma biomassa. Que toda a biomassa que estava no reator, ela sedimente e fique lá no decantador. O que acontece com esses micro-organismos filamentosos? Dá para vocês olharem aqui na imagem como que eles crescem. Eles crescem espalhados, eles formam esses filamentos espalhados. E esses filamentos, quando ele gruda com um floco de lodo, aqui é um floco bem denso de lodos ativados, aqui já é um floco filamentoso de lodos ativados. Quando você tem esses filamentos, você acaba fazendo um lodo ficar com uma área superficial maior, e quando ele entra no decantador, ele demora mais para sedimentar. E como ele demora mais, se você não projetou o decantador para isso, ele acaba escapando e indo para o efluente final. E a gente já viu, quando o lodo escapa e vai para o efluente final, ele gera o quê? DBO particulada. E aí, quando isso gera DBO particulada, o que acontece com o teu sistema? Reduz a eficiência. Então, é uma sequência de problemas. Você tem uma relação FM fora do valor, você gera uma pior sedimentabilidade do lodo, e essa pior sedimentabilidade do lodo vai ter problema que vai reduzir a eficiência do teu reator, porque ele vai escapar. Então, existe até na literatura muitos estudos que recomendam essa faixa. Inclusive, esse aqui é um gráfico bem interessante. Ele mostra o índice volumétrico do lodo. O que é o índice volumétrico do lodo? Vamos ver se eu consigo explicar aqui para vocês no cantinho. Ó. Então, esse ensaio o pessoal faz assim. Eles pegam o índice volumétrico de lodo, é igual ali, sólidos sedimentáveis em 30 minutos dividido pelo sólido de suspensão total. Então, eles pegam o seguinte. Ele pega uma amostra. Vamos pegar teu esgoto aqui. O efluente, né? Seria o efluente. A saída do reator. Eles pegam uma amostra. Dessa amostra, eles colocam... Primeiro, eles caracterizam essa amostra, né? Calcula a concentração. Eles calculam a concentração de sólidos em suspensão total. Então, a unidade disso, miligrama por litro. Então, eles pegam desse efluente uma amostra em que eles calculam essa concentração de sólidos totais suspensos totais. E o que eles fazem? Ele pega dessa amostra e coloca num cone de Inhofe. O que esse cone faz? Bom, esse cone ele é todo graduado. Ele tem toda a graduação de volume, né? Ele tem um total normalmente de 1 litro, o volume total dele. Aí você vem e coloca nesse tanque aqui essa amostra, né? Você vem aqui e coloca ela aqui dentro. 1 litro mais ou menos. E aí você espera 30 minutos. O que vai acontecer? Depois de 30 minutos, o teu lodo que estava nessa amostra, ele vai sedimentar. E ele gerou um volume pequenininho aqui de lodo. Isso aqui seria o ensaio 1, esse vermelhinho. Se eu jogo um outro lodo da amostra 2, então vamos pegar aqui uma outra amostra. Pego também 1 litro, deixo 30 minutos, faço a mesma coisa. E depois de 30 minutos, ele gera esse volume aqui de sólidos depois que sedimentar. Então eu deixei sedimentar 30 minutos, a água vai separar da biomassa e vai ficar no fundinho lá. Eu consigo medir quanto eu tenho aqui de biomassa, volume, né? Pela massa de biomassa que eu coloquei no reator, pela concentração dela que eu coloquei aqui dentro. E o que acontece? Se você tem esse material menos denso aqui, você tende a ter o índice volumétrico do lodo maior. Por quê? Bom, porque teu lodo está menos denso e quando você divide esse volume aqui pela massa que é idêntica, vai dar um IVL maior. Na fórmula, o IVL é sólidos, esse volume de sólidos que acumulou aqui, dividido pela massa, considerando a massa igual, porém um com mais filamentosos e outro com menos, você vai ter maior volume nessa amostra 2 aqui, nessa amostra em preto. Você vai ter maior volume, consequentemente vai ser maior IVL.
Se você tem maior IVL, você tem maior problema para esse lodo sedimentar. Ou seja, ele vai se sedimentar mal. Se ele vai sedimentar mal, ele não é indicado. Você tem que então voltar, olhar no teu reator de lodos ativados e ver se ele não está fora daquela faixa ideal. Se estiver fora, você pega e ajusta o sistema. Então, para ele ficar no IVL baixinho, otimizado, ó, tem que estar nessa faixa aqui, ó. Aquela faixa que eu passei para vocês, de 0, mais ou menos 0,3 a 0,8, mais ou menos que está aqui, tá? Isso aqui foi tirado de um trabalho. Ótimo, perfeito. Brito, esse é um parâmetro de projeto? Não, isso aqui normalmente é um parâmetro de acompanhamento de reator, de monitoramento. Eu não consigo dimensionar um reator com esse parâmetro. Eu consigo operar ele adotando esses parâmetros aqui. Ótimo, vamos ver o próximo parâmetro. Concentração de lodo no tanque de aeração. Pessoal, vocês lembram que teve uma aula que eu falei para vocês que, olha, a gente não vai fazer aqui essa demonstração porque a gente não tem espaço, eu não consigo fazer, na época eu não tinha essa luzinha aqui que eu conseguia fazer, mas um dia eu vou demonstrar para vocês a equação que calcula, não sei se vocês lembram disso, uma vez eu cheguei a falar. Chegou a hora então. Então vamos lá, como é que eu calculo essa concentração de CX no tanque de aeração de um reator de lodos ativados? E a partir dessa fórmula de CX, como é que eu posso calcular o volume de um reator de lodos ativados? E essa equação vocês vão ver em todos os tipos de dimensionamento de reator, tá? Então, reator de lodos ativados, sempre que você vê na literatura, vai ser essa fórmula ou uma equaçãozinha derivada dessa. Então, vocês entenderem de onde vem, vocês nunca mais vão errar. Então, a equação ela vem daquele nosso uma das nossas primeiras aulas sobre crescimento microbiano, que a gente fez duas formas de calcular o crescimento microbiano. Então, uma fórmula era Monod e a segunda fórmula era pela produção de sólidos. Como é que era Monod? O Monod é muito simples. Então, eu tenho que μ menos vezes Cx menos Kd vezes Cx é igual ao crescimento líquido de biomassa. Ótimo. Isso aqui é o crescimento líquido. Só que a gente sabe também que a produção de sólidos é Y CS0 menos CS dividido pelo TDH menos KdCx. Então a gente sabe que tanto por Monod, que é essa primeira equação, quanto por produção de sólidos, eu consigo definir qual que é os sólidos do meu efluente, qual que é a produção de lodo no meu reator. Bom, a partir dessas duas equações, a gente consegue chegar então na equação de projeto de um reator de lodos ativados. Trabalhando um pouco nessa fórmula. Por exemplo, vou colocar o Cx em evidência e vai sobrar então μ menos Kd é igual a Y CS0 menos CS dividido por θH menos Kd vezes Cx. O que é μ menos Kd? Vamos lembrar aqui, ó. Idade de lodo. θC é 1 sobre μ menos Kd. Então, μ menos Kd é igual a 1 sobre θC. Então, vamos voltar. Então, esse μ menos Kd aqui eu vou transformar ele já. Vai dar, então, Cx vezes 1 sobre θC é igual a todo o resto da equação. CS0 menos CS dividido por θH menos KdCx. Vou passar, então, θC multiplicando. Cx vai ficar igual a Y CS0 menos CS vezes θC. Tudo isso aqui dividido por θH, né? Menos KdCx θC. Passou multiplicando os dois lados, né? Bom, vou colocar o Cx em evidência lá de novo. Então vai ficar Cx mais... Esse aqui está menos, passou lá para mais. Kd vezes Cx vezes θC é igual a Y CS0 menos CS vezes θC dividido por θH. Colocar o Cx em evidência. Cx 1 mais Kd vezes θC é igual a Y CS0 menos CS vezes θC dividido por θH. Para finalizar, então, a concentração de biomassa no meu reator Cx ela vai ser igual a Y CS0 menos CS vezes θC
dividido por 1 mais KD vezes θC, tudo isso vezes o TDAH do reator. E aqui está a equação que calcula qual é a concentração de biomassa dentro do meu reator. O que eu preciso, então? Idade de lodo. Ah, Brito, eu posso adotar aqueles valores do começo? Pode. TDAH, Brito, eu posso adotar um TDAH? Pode. CS 0 menos CS. O que é isso aqui? Pessoal, isso aqui é eficiência. Isso aqui ou a gente define pela cinética ou a gente vai definir de acordo com o que o rio pode receber. No caso aqui, se a gente definir que quer que entre 300 e sai 30, a gente joga aqui direto já. KD, constante. A gente tem ela? Tem. θC, adotamos também. Y, constante. Temos ela? Temos. O que a gente consegue calcular? CX. Olha que interessante. Tudo do balanço de massa lá de Monod. O Brito precisa decorar isso? Não, não precisa decorar nada. Vocês precisam entender de onde vem, que tem uma origem. E essa equação vocês vão ver na literatura, todos os tipos de livros aí. Ô Brito, mas eu tenho TDAH ali, eu consigo mexer nessa fórmula? Consegue. Olha que legal. Vamos mexer um pouco nela. Porque a gente sabe que TDAH é o quê? TDAH nada mais é do que volume por vazão, certo? TDAH é volume por vazão. Então vamos trabalhar nela? Vamos. Então eu tenho que Cx é igual a Y CS0 menos CS vezes θC dividido por 1 mais KD vezes θC dividido pelo TDAH. O que é TDAH? Volume dividido por vazão. Eu já vou passar a vazão multiplicando aqui em cima. E agora, a fórmula que a gente usa para dimensionar volume de um reator de lodos ativados. Eu isolo o volume. O volume dele vai ser igual ao Y CS0 menos o CS vezes θC vezes a vazão dividido por 1 mais KD vezes θC vezes CX. Tá aí. Ô Brito, eu tenho CX para adotar? Se eu tenho que calcular ele, como é que eu posso adotar? Bom, é aí que está o lance. A gente pode calcular o CX adotando um TDAH, ou aqui tem os valores de Y e tudo mais, ou a gente pode pegar, adotar um valor de CX que a gente quer manter no reator. Quais são os valores recomendados? Então aqui, a aeração convencional, né? Convencional. Por aqui. CX em um reator convencional, ele varia de 1.500 a 3.500 miligrama de SSV por litro. Sólidos suspensos voláteis litro. E uma aeração prolongada, ele varia de 2.500 a 4.000 miligramas de sólidos suspensos voláteis por litro. Recomendação: adote sempre o CX e calcule o volume. É sempre melhor a gente calcular o volume usando essa equação aqui do que simplesmente adotar um TDAH e sair de cara um volume. Para calcular esse volume, ele considera um monte de variável. CX, θC, KD, Y, a eficiência, vazão. Então é melhor trabalhar desse jeito. Uma recomendação minha, tá? Aí depois vocês têm que sempre trabalhar na mesma unidade. Então tudo eu coloquei ali no slide, no cantinho, para vocês conseguirem ver as unidades, tá? O que a gente está trabalhando aqui. Legal, muito bom. Continuando. Produção líquida de lodo. Como é que a gente calcula a produção? Olha lá. Eu já vou tirar, vou pegar uma outra folha. O que é a produção, pessoal? Produção, para sair já em unidade grama por dia. Então, a produção de lodo nada mais vai ser do que, eu vou chamar aqui de PX, do que o meu, vou calcular ela pela minha taxa de produção de sólidos. YCS0 menos CS vezes a vazão menos KD
CX vezes V. Ô Brito, mas você acabou de falar que essa equação não é assim? Que ela é Y CS0 menos CS dividido por TDH menos KD vezes CX? Você não acabou de falar isso, Brito? Acabei de falar, mas o que é TDH, pessoal? TDH é volume por vazão. Então a gente pode substituir essa fórmula da seguinte forma. Y CS0 menos CS dividido por volume vezes a vazão menos KD vezes CX. Para eu chegar nessa fórmula, eu multiplico tudo pelo volume do reator. Aqui e aqui. Multipliquei pelo volume, vai cortar aqui, a unidade não vai ter... Ou aqui não corta, quer dizer. Vai cortar aqui com volume, né? E vai sobrar então aquela minha equação de cima de produção de lodo. A unidade disso vai ser quilograma, grama, aqui no caso grama de SSV por dia. Não vai sair mais unidade de litro, vai sair direto por dia. Entenderam? A equação é a mesma, tá, pessoal? É a mesma. Uma, em vez de ter o TDH, eu substituo ele, faço virar volume e tem a equação aqui de cima. O YKD, tudo isso a gente já tem. Então, não tem nada de novidade aqui para ser calculado. Ô Brito, então você quer me dizer que esse valor aí de produção de lodo é o que eu vou ter que jogar fora, que é o meu QW? É, pessoal. Tudo que cresce a mais no reator é o que eu vou ter que jogar fora. Pessoal, então, esse meu PX é o que vai ter que ser descartado. Então, PX vai ter que ser descartado. Como que eu vou fazer o descarte dele? Jogando fora uma certa vazão QW. Como é que eu jogo fora QW? Eu tenho que transformar, então, esse PX, tá? Unidade de grama de SSV por dia. Eu preciso transformar isso em volume. Eu preciso transformar massa em volume. Como é que eu transformo massa em volume? Qual que é o parâmetro que a gente consegue transformar massa em volume? Densidade. Ou seja, para eu calcular o QW em função do CX, do PX, eu tenho que pegar então o QW, nada mais vai ser do que a produção de lodo dividido pela densidade do lodo vezes um outro parâmetro que é muito importante, que é o teor de sólidos do lodo. Por quê? Porque quando eu transformo em densidade, eu estou considerando que toda essa massa aqui é lodo. Mas na verdade a gente sabe que o lodo, a maior parte dele é água quando a gente tira o lodo. Ele tem um teor de sólidos muito baixo, em torno de 0,7 a 1,1%. Ou seja, a maior parte dele, mais de 99%, inclusive, acima de 98% dele é água. Então a gente tem que considerar essa produção aqui, mas para eu jogar fora, eu vou ter que jogar fora a água que está junto com ele, porque eu não consigo descartar só a massa, porque a maior parte do meu lodo é água. Por isso que a gente divide também pelo teor de sólidos e pela densidade. Aí sim, isso aqui vai sair na unidade de vazão, que é metro cúbico por dia. Ou seja, quanto que eu vou descartar de lodo por dia desse meu reator. Fundamental conhecer isso. Então vamos lá? Sabendo isso, vamos voltar aqui para o nosso esqueminha? Ó, QW já conseguimos já. Então isso aqui já está ok. Eu vou grifar os que a gente já conseguiu calcular. O que mais que a gente já conseguiu? CX está ok. O volume está ok. O CS, isso aqui tudo ok, né? Que é tudo parâmetro de projeto. É tudo parâmetro do efluente final, do efluente que a gente vai trabalhar, quer dizer. E esse CS é o que vai depender da eficiência nossa. Então, o que a gente já tem também. Sabendo a eficiência que a gente quer, a gente chuta um valor de CS para conseguir atingir a lei, atingir a legislação que a gente quer lançar o nosso líquido, nosso efluente tratado. Então, CS já foi. CX, olha, tá faltando o que então? Tá faltando o CXX, o QR. Então, tá faltando algumas informações ainda. Vamos continuar então de mencionar. Olha o R. O próximo parâmetro, então, é razão de recirculação.
Para calcular a razão, o que é a razão de recirculação? Quantos por cento da minha vazão de alimentação eu vou ter que recircular no sistema com o lodo? É mais ou menos isso que ela representa. E ela é uma equação simples de calcular. Essa razão ela vai ser igual a Cx dividido por Cxx vezes menos Cx. Ô Brito, mas até agora você falou que a gente vai calcular o Cxx, você não me falou dele ainda, a gente não viu nada. Calma, pessoal, a gente vai ver daqui a pouquinho. Sabendo calcular essa equação, eu sei então que a minha vazão de recirculação, QR, vai ser a razão de recirculação vezes a minha vazão. Pronto, calculei QR. Vamos voltar aqui. QR calculado. A vazão aqui já está certa. Tá faltando o que então? O CS já foi, a vazão final também a gente já tem. O CXF vai ser a particulada mais solúvel, então a gente vai ter ela daqui a pouquinho. Olha o que está faltando. CXX. Ô Brito, você não deu essa informação de CXX. Eu já dei, mas passou sem perceber. Quer ver? Vou voltar aqui. Então, o que a gente sabe, pessoal? A gente sabe que esse teor de sólidos ele representa a porcentagem de sólidos que eu tenho na água. Então, vamos pensar em 100 gramas da água do meu efluente, né? Em 100 gramas, eu vou ter, então, 0,7 a 1,1 grama de sólidos suspensos voláteis. Aqui. Em 100% do meu efluente, em 100 gramas, na verdade, pela porcentagem, a gente vai ter de 0,7 a 1. Então, em 1000 gramas do meu efluente, quanto que eu vou ter? Se em 100 eu tenho isso, eu vou multiplicar por 10. Eu vou ter, então, de 7 a 11 gramas de sólidos suspensos voláteis. Tô entendendo onde você quer chegar, Brito. Que bom. Por quê? 100 gramas do meu efluente, pela densidade de 1 quilo, na verdade a densidade é quilograma por litro, né? A gente tem a densidade da água, que é a mesma densidade do lodo, que tudo é água, né? O lodo é quase 100% água, 99% água. Então a densidade é 1 quilo equivale a 1 litro. Então isso aqui é o quê? 100 gramas é 1 quilo. Então isso aqui representa 1 quilo, que é igual a 1 litro. E isso aqui é a massa de sólidos. Então, qual que seria a concentração desse lodo que eu descarto? Bom, tem então de 7 a 11 gramas para cada litro. Então, ela vai ser de 7 a 11 o quê? Grama de sólidos suspensos voláteis por litro do efluente. Unidade mais comum que vocês vão achar isso aqui? De 7.000 a 11.000 miligramas de sólidos suspensos voláteis por litro. Ou seja, com o teor de sólidos, eu chego na concentração. E eu consigo fazer o contrário também. Se eu sei a concentração de algum reator, eu volto e consigo calcular o teor de sólidos com essa regra de 3 que a gente fez aqui. Muito simples, né, pessoal? Você vê? Destrinchando o sisteminha que a gente consegue trabalhar. Tá bom? Então, voltando aqui para o nosso sistema, tudo calculado. CXX calculado, que é a função do teor de sólidos. QW, ou seja, o CXF também a gente viu que vai ser função da eficiência. Tudo pronto. A gente já tem tudo isso projetado. Volume de reator, quanto que entra, quanto que sai, quanto que recircula, quanto que retorna, quanto que vai embora, qual que é o meu descarte de lodo, tudo prontinho. O que falta então, pessoal? A gente calcular o consumo de ar e o meu sistema inteiro de aeração do meu reator. Isso vai ser feito num outro vídeo, na sequência desse, e vocês vão entender então, além de calcular o administramento do reator, vamos calcular demanda de oxigênio, sistemas de aeração que a gente vai usar
e tipos de aerador, vou mostrar umas imagens para vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula.